Vamos então à segunda parte do capítulo 28. Nós vimos na primeira parte, nós terminamos ali com o Aulo explicando em relação às energias, né, que são utilizadas ali do médium para os efeitos de materialização através do ectoplasma do médium. Ele comparou com a água, que por mais pura que ela seja na nascente, ela depende dos canos que a levam até onde ela vai ser utilizada. Então, se os canos estiverem sujos, se os canos estiverem com impurezas, ela vai chegar com impurezas ali onde ela vai ser utilizada. Vamos continuar aqui com o André. Isso nos deixa entrever, acentuou meu colega, né, que é o Hilário, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos de nossa esfera. Sim, confirmou o assistente, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo. Pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Isenção de ânimo, ou seja, se manter isento de vontade, de interesses, né, em relação ao trabalho que vai realizar, e principalmente a disciplina de se preparar, de se modificar, né, de estudar, de realizar a sua reforma íntima. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização desse modo não traduzem privilégio para os seus portadores. De modo algum, respondeu o Aulus. E depois de breve pausa, o próprio verbo referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Vamos lembrar de novo que energia é energia, ela não é boa e não é má. O que vai fazer da energia boa ou má é aquele indivíduo que está ali se utilizando da energia. Então, infelizmente, as pessoas têm estas ilusões de que só o plano espiritual elevado é que sabe manipular as energias do universo, as energias telúricas, as energias existentes na Terra e as nossas capacitações que nós não sabemos usar. Não. A questão de conhecimento, a questão de moralidade e a questão de sabedoria são três coisas que se desenvolvem separadamente. Você pode pegar um grande gênio, um cientista que conhece uma série de coisas, que desenvolve capacidades fantásticas, que descobre como manusear ou como lidar com várias energias, cria inventos fantásticos, e isso não necessariamente ele tem a sabedoria, ou seja, tem um conhecimento aprofundado, tem uma moral elevada. Isso também não quer dizer que moralmente ele seja um espírito elevado. Ele pode exclusivamente ser um espírito que se desenvolveu pela ciência, se desenvolveu tecnicamente, tem uma inteligência avançada e pode trabalhar única e exclusivamente para os nossos irmãos menos esclarecidos. Pode ser um espírito que está completamente atrelado ao mal. Então, o fato de
ter conhecimento não quer dizer que haja sabedoria, muito menos desenvolvimento moral. As coisas caminham e não necessariamente caminham juntas. Quando as coisas se convergem, ou seja, você tem inteligência com sabedoria e elevação moral, aí é o melhor dos mundos, você está ali com um espírito elevado, né, que está ali realizando um trabalho. Então, como disse Jesus, se conhece a árvore pelos seus frutos. Nós temos que analisar os frutos, nós temos que analisar como age, como é aquele médium que está realizando determinados trabalhos ou determinadas coisas que aos outros não é tão comum de realizar, porque ele pode única e exclusivamente ser só um espírito intelectualmente ou um espírito cientificamente avançado. Não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com sabedoria. Então pelos frutos, por aquilo que ele vive na vida dele, por aquilo que é realizado ali junto ao trabalho dele, é que nós vamos poder saber para que lado estão sendo utilizadas essas forças. Mas para nós fazermos isso, nós temos que ter conhecimento, nós temos que estudar. Nós temos que saber como as coisas funcionam, né? Nós temos que realizar a nossa reforma íntima para nos conhecermos e sabermos que até onde eu estou única e exclusivamente buscando uma muleta, onde eu estou única e exclusivamente ali entre os iguais, afins atraindo afins, e onde eu estou realmente buscando, vendo e participando de um trabalho mais elevado. Para isso exige também conhecimento. Vamos continuar. O Hilário coloca: então essa força, meu companheiro não terminou, disse o André. Aulus percebeu-lhe o pensamento e atalhou. Essa força materializante é como as outras, manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio, independente do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Então, o citoplasma ele está dentro da célula e no citoplasma está o núcleo da célula. É o citoplasma que emana o ectoplasma, né? Então, em todas as células emanam ectoplasma, então o ectoplasma faz parte das células vivas, faz parte dos encarnados. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Então, nós sabemos que conforme o planeta for se desenvolvendo, estamos aí na antessala, né, do começo da mudança para a regeneração, as coisas vão se modificar, né, os intercâmbios vão aumentar e o nosso conhecimento em relação às forças que nós podemos utilizar nesse universo também vão aumentar. Até lá, desse modo, né, colocou o Hilário, até lá utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto as influências menos edificantes de companheiros encarnados francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Então, aqui o que o Aulus está colocando dentro da sua amorosidade, né, dentro da sua capacidade de se doar e de buscar ajudar a nós encarnados, que é um fruto verde, que é uma situação difícil,
mas é o que tem ali, e o plano espiritual vai tentar ajudar para que isso melhore, para que isso se desenvolva. Eles estão fazendo, olhando no futuro, ao que esses irmãos encarnados no futuro serão pessoas melhores. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. E depois da alegação reticenciosa, indagou: nessa posição poderá influir nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, elucidou Aulus com naturalidade, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósito malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente, respondeu Aulus. E por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos, e afagando o meu colega, Aulus falou com sensatez. Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamo-nos da água nas condições em que a encontramos. Então, o que nós vemos aqui é o Aulus colocando um exemplo muito forte, muito verdadeiro. Se está morrendo de sede, existe a necessidade da água. Então existe a necessidade, principalmente aqui em 1954, existe a necessidade do plano espiritual mostrar para aqueles mais incrédulos, ou mostrar para aqueles que são mais ligados à ciência, sobre a existência do plano espiritual, e a materialização se usou muito para isso. Hoje ela acontece muito menos, são raríssimas as casas que se utilizam de materialização, mas naquela época era necessária para se fundar, para se fincar a doutrina espírita. Então, na necessidade, na sede, há de se beber uma água impura, uma água suja, do que morrer de sede. Então, se utilizar daquilo que se tem à mão e se trabalhar, né? Que nós vamos ver aqui na continuação, e se trabalhar para que essa água se torne pura. Vamos então continuar estudando na terceira parte deste capítulo.